O King finalmente decidiu revelar o seu segredo. E não somente isso, pois o suposto homem mais forte do mundo também está decidido a treinar para se tornar forte de verdade. E além disso, também vimos o retorno da Fubuki e uma participação inesperada do Hover. Então fica comigo depois da vinheta. O capítulo começa com o King dizendo ao Silver Fang que ele quer ser treinado no caminho das artes marciais para se tornar mais forte. E após ouvir o pedido do King, o velho mestre simplesmente fica em silêncio por um momento, e depois ele pergunta ao King o motivo pelo qual ele está desejando ficar ainda mais forte. Afinal, o King já é o homem mais forte do mundo, e não existe ninguém que possa fazer frente ao poder dele. E galera, como vimos no capítulo passado, o King está nervoso porque tem vários discípulos do Silver Fang escutando a conversa deles, e o King não quer ter que revelar o seu segredo para todos eles. Porém, como o velho mestre não deu escolha para ele a não ser falar com todas as palavras e na frente de todos os alunos do dojo o verdadeiro motivo pelo qual ele quer ser treinado, então o King toma coragem e se prepara para revelar o seu segredo para todos. Só que antes que o King pudesse responder, o próprio Silver Fang interrompeu ele, pois o velho começou a falar que quando ele era mais jovem, ele também queria se tornar mais forte. E então o mangá mostra um flashback do Silver Fang sentado em frente a uma cachoeira enquanto pensava em como ele poderia se tornar ainda mais forte. E galera, uma coisa que vale dizer é que essa cena aconteceu depois daquele flashback que foi mostrado lá no capítulo 150, onde vimos que o Silver Fang, quando ainda era jovem, era violento e gostava de bater em todo mundo que cruzasse seu caminho. Até que um dia ele acabou levando uma surra do seu próprio irmão, o Bombi. E depois dessa surra, o Silver Fang decidiu parar de ficar comprando briga com todo mundo. E foi então que ele começou a treinar em frente a uma cachoeira enquanto tentava desenvolver uma nova técnica de combate. Até que após vários anos ele conseguiu criar a técnica do punho da água corrente pedra esmagadora, que é a arte marcial defensiva suprema. Mas bom, voltando para o capítulo 192, vemos que o Silver Fang não ficou satisfeito apenas com o punho da água corrente, pois ele queria ser ainda mais forte. Ele desejava se tornar invencível para que somente a sua própria existência já fosse o bastante para impedir que o mal surgisse no mundo. No entanto, como vemos logo em seguida, o Silver Fang diz ao King que isso é algo impossível, pois não importa o quão forte alguém se torne, a paz não pode ser mantida com um único pilar. E tanto o próprio Silver Fang quanto o Garou são as provas vivas de que não adianta continuar se fortalecendo após um certo ponto. E por isso o Silver Fang sugere ao King que ao invés de buscar ficar ainda mais forte, o herói supremo deveria começar a dividir os seus segredos com as pessoas, para que dessa forma os ensinamentos do King possam eventualmente criar mais guerreiros poderosos. Afinal, existem tantos monstros surgindo ao mesmo tempo no mundo nesses últimos anos que realmente é mais eficaz treinar um grupo de guerreiros para que eles possam lutar em várias partes do mundo ao mesmo tempo do que ter somente um único guerreiro super poderoso que, apesar de ser capaz de derrotar qualquer inimigo, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Além de que também existe a possibilidade do poder em excesso acabar corrompendo a índole do King, como já aconteceu com o próprio Silver Fang e também com o Garou. Pois é galera, e apesar desse sermão do Silver Fang não ajudar o King em nada, afinal o King é uma das pessoas mais fracas do mundo, mesmo assim tudo o que foi dito pelo velho mestre pode ser aplicado ao Saitama. Afinal o careca, apesar de ser invencível, não tem como dar conta de todos os monstros do mundo sozinho. E inclusive o mangá meio que já está preparando o caminho para isso, pois já vimos que o Máscara Doce está planejando transformar o Saitama no herói perfeito para que ele sirva de inspiração para o mundo todo. Afinal, se o careca tiver seu poder reconhecido por todos, ele vai servir como inspiração para vários heróis fracos que passariam a seguir os passos do careca. E dessa forma, eventualmente surgiria um exército de heróis poderosos no mundo, fortalecidos pelo exemplo dado pelo carequinha da capa branca. Então, diz aí nos comentários o que você acha que é melhor para o futuro da história. Seria melhor ter um tom mais sério, com o Saitama servindo de líder para todos os heróis do mundo, ou é melhor que o mangá mantenha o tom de sátira até o fim, com o Saitama sendo desconhecido do público e vencendo todos os inimigos sem que as pessoas saibam da real força dele. Enfim galera, voltando pro mangá, após terminar de ouvir o sermão do Silver Fang, o King se prepara para revelar o seu segredo. E então ele toma coragem e finalmente fala para todos que estão ali no dojo que na verdade ele não é forte como todos pensam. Ele é fraco, super fraco. Ele não chega nem perto de ser o herói poderoso que todos pensam que ele é, pois tudo o que dizem a respeito dele é uma grande mentira. E por fim, o King reforça mais uma vez dizendo que ele é totalmente fracote.
E nesse momento, todos os discípulos do Silver Fang ficam abismados com a revelação do King. E o que ficou o mais chocado de todos foi o Charanco, que imediatamente começou a fazer várias perguntas ao King. A primeira foi a respeito da veracidade da famosa história do dia em que o King voou até bem alto nos céus enquanto segurava uma bomba que poderia destruir o sistema solar inteiro. E para salvar o mundo num gesto heróico sem igual, o King jogou essa bomba dentro de um buraco negro gigante. Mas antes do King responder se essa história é verdade ou não, o Charanco já faz outra pergunta, pois ele quer saber se é verdade a história do dia em que o King voltou no tempo para destruir uma chuva de meteoros gigantes que estavam prestes a cair na Terra, e dessa forma possibilitou que a humanidade pudesse vir a existir. E depois o Charanco ainda fala a respeito de todas as mensagens subliminares que existem em cada mitologia do mundo, e que claramente são profecias que previam o nascimento do King. E bom, após escutar esse monte de histórias que foram inventadas em torno dele, o King responde ao Charanco que, infelizmente, nenhuma dessas histórias é verdadeira. E o Charanco fica completamente em choque com a resposta do King. E por isso ele começa a falar com seus colegas de treino, dizendo que ele não sabe mais em quais histórias ele pode acreditar. Pois agora ele não sabe se é verdade a história de que foi o King quem criou as crateras da Lua num dia em que ele estava entediado e decidiu usar a Lua como saco de pancadas. E aliás, podemos ver que não foi só o Charanco que ficou chocado com a revelação do King, pois os outros alunos do Silver Fang também estão completamente sem reação. Mas enfim, que o Silver Fang mandou o Charanco parar de ficar falando essas coisas. E em seguida o velho mestre voltou a falar com o King, dizendo que o fato de alguns fãs mais empolgados como o Charanco criarem esse tipo de história a respeito do King pode de fato criar muita pressão. E por isso o Silver Fang explica que ele entende que o King queira se tornar mais forte para poder alcançar o nível das expectativas dos seus fãs. E inclusive isso é algo do qual o King deveria se orgulhar, pois ele tem um grande senso de responsabilidade. Porém, o King não precisa carregar o mundo inteiro nos seus ombros como as lendas criadas a respeito dele dizem. Basta ele continuar fazendo seu trabalho de herói como ele sempre fez, que seus companheiros de classe S vão ajudar ele quando for necessário. Afinal, é para isso que serve a associação, para que os heróis possam formar equipes e se ajudar quando é necessário. E por fim, o Silver Fang diz que ficou aliviado de ouvir o King assumindo que ele é fraco, pois isso prova exatamente o contrário, de que na realidade o King é extremamente forte. Afinal, os guerreiros mais poderosos não devem ser arrogantes e precisam saber bem dos seus limites. E portanto, enquanto o King continuar vendo suas fraquezas, ele vai seguir sendo o herói mais forte de todos. Porém, o King tenta falar mais uma vez que o que ele está querendo dizer não está nem sequer na mesma dimensão do que o Silver Fang está pensando. Só que, como já era de se esperar, o Silver Fang não entendeu o que o King estava tentando falar quando disse que se referia a uma dimensão diferente de tudo que o Silver Fang estava pensando. E por isso o velho mestre desistiu de tentar falar com o King, e ao invés disso ele deu uma carta de recomendação para o herói lendário para que ele fosse aceito como discípulo pelo mestre Bomb. Afinal, o Bomb é o melhor lutador que o Silver Fang conhece, e por isso, se existe alguém que é capaz de ajudar o King a alcançar essa dimensão diferente de poder que ele tanto quer, esse alguém certamente é o Bomb. E por isso o herói azarado pegou a carta de recomendação e foi até o dojo do irmão do Silver Fang. E chegando lá ele entregou a carta ao mestre Bomb, que após ler tudo o que o Silver Fang escreveu, começou a falar que ele consegue entender que o motivo do King estar ali é porque ele quer obter um poder que esteja em uma dimensão completamente diferente do normal. No entanto, o Bomb diz que ele não entende o porquê do Silver Fang ter sugerido que o King o procurasse, pois mesmo que o King passe a vida inteira treinando junto do Bomb, ele não vai conseguir alcançar um poder tão grande que possa ser considerado de outra dimensão. E em seguida o Bomb mostra o seu estilo de combate, o punho do vento uivante aço cortante. E a sua técnica de combate é tão agressiva que ele consegue facilmente cortar várias pedras que estavam abaixo dele. E por isso o mestre Bomb fala que a sua técnica consiste em cortar tudo que está em seu caminho, e isso realmente é bastante eficaz. Pois quando ele consegue atacar primeiro em um combate, dificilmente o inimigo consegue sobreviver aos danos causados pela sua técnica. Porém, o mestre Bomb sabe que o poder do King vai muito além disso, e por isso ele duvida que o homem mais forte do mundo esteja interessado em aprender um truque barato desses. E temendo ser feito em pedaços pelos golpes do mestre Bomb durante o treinamento, o King se limita a concordar e dizer que não, ele não quer aprender a técnica do mestre Bomb.
Só que o King ficou com tanto medo após ter visto o poder da técnica cortante que o coração dele começou a bater com força total, fazendo com que a suposta aura de combate do motor King surgisse ao seu redor. E nesse momento, o Mestre Bomb começou a pensar que a demonstração do poder do Punho do Vento Uivante deixou o King ansioso por uma luta. E inclusive o fato do King estar completamente parado mesmo depois de ter ligado seu motor de combate é porque ele quer que o Mestre Bomb ataque primeiro para poder testar o quão forte é o poder cortante da técnica dele. Porém, o velho mestre diz que ele não vai cair na provocação do King, pois ele não é tolo de começar uma luta contra o homem mais forte do mundo. E por isso o Mestre Bomb apenas puxa um pedaço de papel e escreve uma carta de recomendação para o King, para que ele seja aceito em um dojo que é especializado em artes tradicionais que tem o efeito de diminuir a aura de combate de quem as pratica. Portanto, se o King praticar nesse dojo, ele vai conseguir controlar melhor o motor King. Afinal, a aura do King é tão forte que chega a desencorajar seus inimigos. E por isso, se o King quiser lutar mais para poder se tornar mais forte, ele precisa primeiro aprender a suprimir um pouco da sua aura assassina. E então o King vai até o local sugerido pelo Mestre Bomb. Mas quando ele chega lá, o mestre do Dojo das Artes Kigon diz que ele não tem como ensinar ao King como suprimir a sua aura de combate. Afinal, o estilo King é tão aterrorizante que não pode ser contido de forma alguma. E por isso ele sugere ao King que ao invés de tentar conter a sua aura, ele faça o oposto e treine para ampliar sua aura assassina ao máximo, para que dessa forma o King possa vencer todos os combates antes mesmo deles começarem, apenas pela intimidação. E então o Mestre Kigon escreve outra carta de recomendação para o King, para que ele seja aceito num dojo extremamente violento e brutal, onde ele pode aprender a ampliar sua aura de combate. Mas adivinha só, quando o King chega nesse tal dojo brutal, o mestre do lugar começa a tremer de medo, pois ele pensa que o King foi enviado até ali para esmagar todos eles. E então ele pede desculpas ao King, dizendo que eles de fato já foram muito violentos uma época, mas nos últimos tempos eles têm sido bonzinhos e não fazem mal para ninguém. Portanto, o King deveria procurar outro lugar para treinar. E então eles dão outra carta de recomendação pro King. E galera, esse ciclo vai se repetindo e o King somente caminha de um lado pro outro durante o dia inteiro sem ser aceito em lugar nenhum. Afinal, todo mundo tem medo dele. E é claro que não demora para que comecem a surgir vários boatos sobre o real motivo dessa visita súbita do King a tantos dojos. Sendo que o boato principal é de que o King estava fazendo isso apenas para intimidar todos os lutadores que estavam pensando em entrar para Neo Heroes, pois essa visita do King era um lembrete de que mesmo que os Neo-Heróis acabem se tornando muito fortes, eles jamais vão superar o poder da associação. Afinal, a associação tem o invencível King. Mas enfim, que o último dojo no qual King foi, tinha um mestre que chegou na conclusão de que a única forma do King se tornar mais forte era através de meditação. E por isso ele enviou o King para um lugar onde ele poderia meditar até alcançar a iluminação e transcender o limite dos humanos. E inclusive, vale dizer que esse mestre escolheu o ponto de meditação mais isolado do mundo, justamente porque ele ficou com tanto medo do King que quis mandar ele para o lugar mais longe possível. E por isso, na sequência, vemos o King, que já está exausto de tanto caminhar. E inclusive, nesse momento, o mangá mostra que o King passou tanto tempo indo de dojo em dojo que o dia já está prestes a acabar. Mas antes do pôr do sol, o King consegue chegar até a caverna de meditação, onde ele vai finalmente poder se tornar mais forte. E então o King entra na tal caverna e começa a chamar pelo mestre que deveria estar meditando naquele lugar. Porém, tudo que o herói azarado encontrou foi uma múmia sentada no fundo da caverna. E por isso o King ficou completamente apavorado, com medo que ele também acabasse se tornando uma múmia caso ele ficasse naquele lugar. E por isso ele saiu correndo desesperado enquanto rezava para que nada de mal acontecesse com ele. E galera, uma coisa que vale dizer é que logo depois que o King saiu gritando da caverna, a tal múmia que estava lá dentro começou a se mexer. E vimos que na realidade não era uma múmia, mas sim o mestre do lugar que acabou cochilando enquanto meditava. Pois é, o velho estava vivo, o único problema é que ele tinha uma aparência meio cadavérica. Mas enfim, que depois o mangá volta a mostrar o King, que segue apavorado e correndo no meio do mato quando ele acaba dando de cara com um monstro. E galera, o mangá apenas mostrou a silhueta do tal monstro que topou com o King, mas ficou bem óbvio que era a Manako, aquela monstrinha que se tornou amiga do Saitama e do Flash durante o arco da Associação dos Monstros. E lembrando que no capítulo 185 foi mostrado que o Flash está procurando pela Manako para tentar obter mais informações a respeito do God.
Afinal, a Manako também tocou no cubo do God enquanto estava soterrada no fundo do covil dos monstros, e por isso o Flash quer interrogar ela. Porém, como ele não sabe onde ela está, o ninja da classe S decidiu que o melhor é ir atrás do Saitama, para que o careca ajude ele a encontrar a Manako. Só que depois dessa cena, tudo indica que vai ser o King quem vai revelar ao Flash o paradeiro da monstrinha Zoiudo. Mas enfim, que na cena seguinte o mangá mostra que após ter passado o dia inteiro caminhando, o King decidiu visitar o Saitama no QG da associação. E vemos que os dois foram jogar videogame enquanto conversavam. E como sempre, o Saitama levou uma surra do King, que apesar de estar extremamente deprimido, conseguiu derrotar o careca sem nem sequer precisar prestar atenção no jogo. E detalhe que o King falou que ele é tão fraco na vida real quanto ele é nos jogos. Ou seja, o King ainda vê muito potencial para ele se tornar um jogador ainda melhor. Mas enfim que o King vai falando suas preocupações pro Saitama. Mas do nada ele começa a chorar, pois ele pensa que já é tarde demais para ele. Pois se ele não acabar sendo morto por algum monstro em algum momento, ele vai ser morto pelos seus próprios fãs quando eles descobrirem que tudo a respeito dele é uma grande mentira. Porém, o Saitama se limita a dizer pro King que se ele quiser ficar mais forte, tudo que ele precisa fazer é levantar um pouco de peso. Mas no meio da conversa dos dois, a campainha do apartamento do Saitama toca, e o careca levanta para ir atender a porta dizendo que deve ser o Genos. E nesse momento o Saitama fala pro King que tinha um herói da classe A que morava no apartamento do lado, o Forte. Porém o Genos obrigou ele a se mudar para poder ficar com o apartamento para ele. E por isso agora o Cyborg está morando logo ali do lado, apenas para poder continuar observando o Saitama pelo máximo de tempo possível. E inclusive, antes de abrir a porta, o Saitama diz que ele não sabe o que fazer a respeito do Genos, já que a única coisa que ele pode ensinar ao seu discípulo é como treinar para fortalecer os músculos. O que é meio que inútil pro Genos, afinal ele é completamente feito de metal. Mas enfim, que quando o Saitama abre a porta, ele vê que não era o Genos, mas sim a Fubuki e seus capangas. E então a heroína do nada oferece um pedaço de carne de primeira pro Saitama em troca de ele aceitar entrar pro grupo dela. Lembrando que no capítulo 89 a Fubuki viu que o Saitama se tornou amigo do Dr. Kuseno imediatamente após ter recebido um pedaço de carne de primeira de presente do doutor. E por isso ela está usando a mesma estratégia para tentar recrutar o careca para o seu grupo. Porém o plano da Fubuki acabou falhando, porque o Saitama simplesmente fechou a porta na cara dela e fingiu que não tinha ninguém em casa. Mas na sequência a Fubuki abriu a porta furiosa e começou a gritar com o Saitama, dizendo que isso não é jeito de receber as pessoas. Só que o Saitama não estava muito afim de conversa, porque ele já deixou bem claro que ele não tem interesse de se tornar um capanga da Fubuki. E inclusive ele pergunta por que a Fubuki ainda está tentando recrutar ele. Afinal, depois da luta do Saitama contra Tatsumaki, a Fubuki havia prometido que não ia mais depender de ninguém para poder se tornar forte igual a sua irmã. Mas então a Fubuki responde ao Saitama que ela não precisa da proteção dele. Ela apenas quer recrutá-lo porque a força do careca pode servir de inspiração para os outros membros do grupo dela. E inclusive a Fubuki revela que de agora em diante o grupo dela vai se esforçar para que todos os membros sejam promovidos para a classe A. E isso significa que nesse momento a Fubuki já deve ter se tornado uma heroína de classe A. Afinal, ela ocupava o primeiro lugar no ranking da classe B, e portanto ela tinha a opção de subir para a classe A a hora que quisesse. Mas enfim, que a conversa da Fubuki com o Saitama acabou sendo interrompida quando de repente o Rover pulou e arrancou o pedaço de carne de primeira que ela estava segurando. E então ela e seus capangas tentam pegar a carne de volta, porém o Rover é muito forte e ele acaba engolindo o pacote com a carne de uma só vez. E ao ver essa cena, o Saitama agradece a Fubuki por ela ter dado comida para o seu cãozinho de estimação. E galera, um detalhe importante é que a Fubuki ficou com a impressão de que ela já viu o Rover em algum lugar. E de fato, ela já havia lutado contra o Rover durante o arco da Associação dos Monstros. Porém, como naquela luta o Rover ainda estava enorme, a Fubuki acabou não reconhecendo ele. Ela apenas ficou com a impressão de já ter visto ele. Mas enfim, que graças ao Rover, a Fubuki acabou perdendo o pedaço de carne que ela pretendia usar para recrutar o Saitama. E por isso ela se obrigou a ir embora. Só que o Rover ficou tão feliz por ter ganhado aquele pedaço de carne que ele simplesmente começou a correr atrás do carro dela. E detalhe que o Rover, apesar de ter as pernas curtas, conseguiu correr a mais de 100 km por hora para acompanhar o carro da Fubuki. Mas enfim, que na cena seguinte vemos que quando a Fubuki chegou no QG do seu grupo, ela foi informada que um monstro havia acabado de surgir nas proximidades. E por isso ela e seus capangas foram imediatamente enfrentar o tal monstro. Porém o monstro era muito forte e conseguiu facilmente derrotar todos os capangas dela.
Ou seja, esse provavelmente era um monstro de nível demônio, e por isso somente a Fubuki conseguiu se manter lutando contra ele. Até que, do nada, o monstro simplesmente foi explodido por um ataque do Hover. Pois é, galera, o Hover simplesmente desintegrou o monstro de nível demônio que estava atacando a Fubuki. Afinal, aquele pedaço de carne de primeira que ele roubou da Fubuki era tão bom que ele simplesmente decidiu adotar ela. E por isso, na cena final do capítulo, vemos a Fubuki e os membros do seu grupo dando mais um bife de altíssima qualidade pro Hover, para que dessa forma ele se torne o mascote supremo do grupo dela. E assim termina o capítulo 192 do mangá. Pois é, galera, a Fubuki pode não ter conseguido recrutar o Saitama, porém ela conseguiu recrutar o Hover. E agora o grupo dela vai conseguir facilmente derrotar todos os inimigos de nível demônio. E olha, se eles continuarem alimentando bem o Hover, logo o grupo dela vai ser capaz de derrotar também todos os inimigos de nível dragão. Isso se o Hover não acabar comendo eles também. Mas enfim, nerd, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like para dar aquela fortalecida no canal e também se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, valeu, fui!